paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, irmãos, estamos reunidos na presença do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus essa oportunidade, que o Senhor tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós, que Ele nos ensine e nos faça prosperar em seus caminhos. Que o Senhor encha os nossos corações de sua palavra, que entendamos a vontade de Deus. Já quero pedir ajuda do Espírito Santo. Quero ler um texto que está na Epístola de Pedro, segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, capítulo 1, alguns versículos somente. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Desse modo, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, e a bondade o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Pois, se em vós houver essas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele em quem não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação de seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, pois fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, e vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que as saibais e estejais confirmados na verdade, já presente convosco. Acho que até aqui tá bom. O apóstolo Pedro é um apóstolo conhecido
um dos 12 que andou com Jesus. Pedro foi aquele que negou a Jesus 3 vezes, porém ele se arrependeu. Mas também foi aquele que andou sobre as águas, foi aquele que foi chamado por Jesus quando estava na praia pescando. Pedro significa Petros, que significa pedra, uma pequena pedra, um pequeno fragmento de rocha. Esse é Pedro, uma pequena pedrinha. Pedro está firmado na grande pedra, na rocha, que é chamada de pedra fundamental. Jesus Cristo. A pedra angular, a pedra fundamental, onde todas as outras pedrinhas vão sendo firmadas e edificadas como corpo de Jesus Cristo. Pedro começa dizendo Simão Pedro. Ele diz que ele é servo e apóstolo de Jesus Cristo. E ele escreve aos que conosco alcançaram fé. Nós alcançamos fé. Essa fé não é diferente da fé dos apóstolos. Essa fé não é diferente dos patriarcas. Essa fé ela é preciosa. E nós alcançamos essa fé preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa fé que foi alcançada por nós é uma fé que veio pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Versículo 2, ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça e paz. E nós realmente precisamos que essas coisas sejam multiplicadas nas nossas vidas. Multiplicar é ter bastante para. Multiplicar é ter muito e de sobra. Então, graça e paz vos sejam multiplicadas. A graça e a paz só será multiplicada. Graça e paz vos sejam multiplicadas. De que maneira, irmãos? Pelo conhecimento. Nesses versículos que eu li, Pedro vai falar muito de conhecimento. Mas não é um conhecimento secular. Não é um conhecimento humano que Pedro está dizendo aqui.
Não é um conhecimento que você adquire na escola secular, na faculdade secular. Mas esse conhecimento que me dá paz e graça em abundância é o conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pedro vai dizer no versículo 3 assim: o seu divino poder nos deu tudo. O seu divino poder nos deu tudo. Paulo, ele vai dizer lá em Romanos: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O seu divino poder, que é o Evangelho, o poder que vem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, se você ler os 4 evangelhos, você vai perceber e você vai conhecer o poder de Deus. Jesus, quando veio, ele veio no poder do Espírito Santo. E quando você lê os evangelhos, você vê Jesus curando pessoas, ressuscitando mortos, dando visão aos cegos, levantando os coxos, expulsando os demônios e trazendo às pessoas graça e paz. Então o seu divino poder nos deu tudo. Tudo o que diz respeito à vida, a nossa vida e a piedade que devemos ter. E Pedro fala, tudo que ele nos deu, com respeito à vida e à piedade, vem através, de novo ele vai falar a mesma palavrinha, é pelo conhecimento daquele que nos chamou, por sua glória e virtude, por sua glória e virtude. Então, o conhecimento está falando do você ouvir o Evangelho, de você conhecer o Evangelho, de você entender o Evangelho. Por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra do Evangelho, da pregação do Evangelho. E ele vai dizer no versículo 4,
Desse modo, então é desse modo. Que modo? Pelo conhecimento daquele que nos chamou. Pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Desse modo, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Então, quando você começa a conhecer o Evangelho, a Jesus Cristo, você vai entender que Deus nos deu grandíssimas, não são pequenas, Ele nos deu grandíssimas e preciosas promessas. E essas grandíssimas e preciosas promessas sabe para quê? Para que por essas grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, irmãos. Que maravilha! Deus nos deu preciosas e grandíssimas promessas, para que por essas grandíssimas e preciosas promessas nós nos tornemos participantes da sua natureza divina. Aleluia! Que maravilha, irmãos! Ele diz assim: havendo escapado da corrupção. É verdade. Nós escapamos da corrupção. O que é corrupção? Aquilo que perece, que acaba, que vai ser destruído, que vai ser lançado para fora. Corrupção. Corrompidos. Ou seja, que estão sendo degenerados. Está apodrecendo. É mais fácil de entender, né? Pode ser havendo escapado da podridão, né? Podridão, pode ser. Havendo escapado da corrupção, e que pela concupiscência, ou seja, o que é concupiscência? Concupiscência são os desejos que há no mundo, as paixões que há no mundo, os pecados que há no mundo. Então nós escapamos dessas coisas que nos prejudicavam e que estavam nos levando para a morte. Nós escapamos disso. Aí ele vai dizer: por isso, mesmo vós, agora ele vai dizer, empregando toda a diligência. Diligência, irmãos, é o cuidado, é a destreza, é o zelo. E Pedro vai dizer, por isso mesmo que vocês escaparam da corrupção, vocês escaparam dos pecados desse mundo, da condenação deste mundo, das paixões desse mundo. Por isso mesmo, agora vocês têm que empregar toda a diligência. Vocês agora têm que ter todo o cuidado e acrescentai à vossa fé a bondade. Pedro,
vai começar a dizer que o fato de termos recebido as promessas de Deus de termos escapado da condenação eterna e de termos recebido grandes promessas, não podemos ficar estacionados, porque a tendência é, quando nós recebemos alguma coisa, e Pedro vai falar de coisas preciosas e grandíssimas que nós recebemos, a tendência é, quando alcançamos alguma coisa, é o quê? Relaxar. Relaxar. Eu já alcancei isso, agora eu descanso. É que nem aquele homem que Jesus contou da parábola, que ele tinha um campo, e o seu campo produziu em abundância, e ele tinha um celeiro e não cabia mais naquele celeiro. E ele disse: construirei um celeiro maior e guardarei tudo. Então eu vou dizer para minha alma: descansa, minha alma, porque tu já tem tudo. Aí Deus diz daquele homem: louco, né? Esse homem é louco. Amanhã pedirão a tua alma, e o que tu tens guardado, para quem que é? Então, irmãos, nós alcançamos, Pedro vai dizer, acrescentai a fé. Acrescentai a vossa fé. Então, eu quero que você imagine comigo, Pedro vai começar a falar de fé, e ele vai começar a falar de virtudes que eu tenho que acrescentar àquilo que eu já recebi. Eu quero que você imagine uma panela muito grande, e nessa panela tem água, e você vai fazer uma sopa para alimentar muita gente. Então, essa panela, ela está no fogo, ela tem água, ou seja, você tem fé, você tem a panela, você tem a água, você tem a carne, mas você precisa acrescentar algumas coisas a mais. Você precisa acrescentar abobrinha, cenoura, batata, um caldo de feijão. Você vai morrer se tiver só a panela, a água e a carne? Com o salzinho é bom, né? Dá para sobreviver. Mas o que Deus está dizendo para nós é que nós não podemos permanecer com essa panela só com carne. Nós temos que acrescentar verduras. Nós temos que robustecer a nossa fé. Então eu vou acrescentando, deixa eu colocar uma abobrinha, batata, caldo de feijão. Então, é isso que Pedro está dizendo. Ele está dizendo assim: acrescentai a vossa fé a bondade. Não que a fé que você recebeu não tenha bondade, tem. Mas Pedro está falando, acrescenta mais. Porque não é porque você alcançou que você não deve alcançar mais. Não é porque você chegou que você não deve chegar mais.
nós, na nossa vida cristã, nós devemos sempre estar alcançando. Nós nunca podemos ficar parados, porque já alcançamos. Mas o fato de ter alcançado a fé, não nos deixa parado. É o que Pedro está dizendo. Então ele vai dizer, acrescenta a vossa fé. Você tem fé? Então acrescenta mais bondade aí. Atos de bondade. Atos de bondade. A sua fé precisa ter bondade. O que é bondade? Pratica a bondade. Deus é bom. Deus é bom. Vai lá, dá um abraço. Vai lá dar uma esmola. Vai saber o que é bom. Vai fazer o que é bom, não só para você, né? Porque a bondade exercer o bem para os outros. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: não atentai no que é propriamente seu, mas cada um naquilo que é do outro. Observe o que o outro está precisando, não o que você está precisando. Porque o que você está precisando é de exercer bondade para com o outro. Tem gente que fala, eu preciso de bondade, mas ele quer bondade só para ele. Ele quer fazer o bem só para ele. Ele quer atentar só para as coisas dele. Isso é hipocrisia, né, irmão? Aí já entra a justiça própria. Eu preciso de bondade, mas é só para mim, tá bom? É só para mim. Então a minha fé precisa vir e precisa ser acrescentada atos de bondade. E eu acrescento a fé, a bondade, e a bondade o conhecimento. Conhecimento de quem? Da palavra. Pedro não está falando aqui de um conhecimento secular, irmãos. Ele está falando de um conhecimento da palavra. A palavra é espiritual. A lei é espiritual, diz Paulo. Mas nós somos carnais, né? Mas nós precisamos ser espirituais. E o conhecimento que Pedro está dizendo, você tem que ser bondoso, você tem que praticar o bem, você tem que buscar o conhecimento. Você não pode parar no conhecimento. Eu já alcancei tudo. Eu já conheço tudo de Bíblia. Eu já li a Bíblia. Não preciso ler mais. Sabe? Eu já orei tantas horas. Não preciso orar mais. Não, irmão, não é assim. Nunca você vai orar o suficiente. Você sempre estará precisando conhecer mais. Buscar mais. Orar mais. Então, conhecimento de quem?
de Jesus Cristo, irmãos. Leia os 4 evangelhos, leia as epístolas, leia o Novo Testamento. Leia o Novo Testamento. Busque conhecer sobre a vida de Jesus, sobre a pessoa sublime de Jesus. E ao conhecimento, o que, irmãos? Domínio próprio. Domínio próprio. O que é o domínio próprio? Domínio próprio, irmãos, é agir conforme a vontade de Deus. É agir na hora que Deus manda e ficar calado na hora que Deus manda. É ter o controle de ações que podem prejudicar o meu próximo. Só que é assim, tem gente que acha que tem domínio próprio e não precisa mais. Ele acha que ela já se dominou, né? Tá tudo dominado. Já se dominou por completo, né? Cuidado, irmãos. Tomemos muito cuidado, né? Aquele que acha que não precisa mais de nada, está cego. Está cego. É o que Pedro vai dizer aqui. Domínio próprio. E ele vai dizer assim: e ao domínio próprio, o quê? Perseverança. Perseverança. Eu preciso colocar nesse caldeirão aí onde eu preciso colocar perseverança nessa fé. Perseverança para quê? Irmãos, perseverança para que quando eu não tiver bondade, estiver falta de bondade, eu seja perseverante para alcançá-la. Eu tenho que perseverar para conhecer a Jesus Cristo. A palavra é diligência. Eu tenho que ter zelo, cuidado com aquilo que foi me dado. Perseverança para prosseguir diante das dificuldades. Perseverança para prosseguir diante da falta de muitas coisas. Perseverança é crer que eu alcançarei aquilo que ainda eu não alcancei. Meu Deus. Perseverança. E a perseverança, a piedade, o fervor, as orações, a devoção. Lembra de Maria? Sua irmã estava muito ansiosa, mas Maria estava devota. Ela estava
aos pés de Jesus Cristo, prostrada, ouvindo o que Ele tem para dizer. Piedade, devoção. E a piedade, acrescentar à piedade a fraternidade, a comunhão com os irmãos, a comunhão com o cônjuge, a comunhão com os pais, a comunhão com os filhos, a comunhão com os pastores, a comunhão, a paz. Porque tem gente que está no meio, mas ele não tem comunhão. O negócio dele é olho por olho, dente por dente. Eu não tenho papa na língua e acabou. Ai, irmão, passa dessa. A Bíblia diz assim, ó. Deixemo-nos, Hebreus, falando dos princípios elementares da fé cristã. Ele vai falar do arrependimento, ele vai falar ali do batismo, e ele terminando de falar desses princípios básicos, ele vai dizer assim: agora, meus irmãos, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Jesus Cristo. Fraternidade. Tem gente que não gosta de se reunir com ninguém. Ele não gosta de estar na igreja. Ele fala que tem fé, mas não tem fraternidade. É mentira que tem fé. Mentira. Nunca vi uma fé destacada, uma fé hipócrita, uma fé que não se reúne, uma fé que não tem desejo de estar com os irmãos. Ai, irmão, pelo amor de Deus. A fraternidade, eu acrescento à fraternidade também o amor. Amor. Acrescento o quê? Amor. Eu gosto desse texto de Coríntios, que fala do amor, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se importa inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Aleluias. Aí Pedro vai dizer, no versículo 8, pois, se em vós houver estas coisas, só que ele vai dizer assim, ó, se em vocês existir essas coisas, houver essas coisas, mas ele diz assim, olha lá, tem que haver essas coisas, mas tem que haver
Em quê? Abundância. Tem que transbordar de amor. Tem que transbordar na prática da bondade e do bem. Tem que transbordar de domínio próprio. Não é aquele domínio próprio, sabe, magrelinho, sabe, que não consegue nem ficar de pé. Tem, mas não consegue nem se levantar direito, sabe? Não, tem que transbordar de perseverança. Tem que transbordar de fraternidade, de piedade. Aleluia! Oh, que maravilha, irmãos! Se em vós houver essas coisas, só que assim, em quê? Abundância. Não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos. Lembra que ele falou de diligência? O zelo, o cuidado rápido, aquela diligência, aquele zelo, que precisa ser cuidado o mais rápido possível. Sabe qual é o contrário de diligência? Ociosidade, preguiça, relaxo. A pessoa recebeu a fé e ela não cuida daquilo que foi entregue para ela. Ela não cuida. Ela acha que ela não precisa mais. Só porque ela já recebeu. Cuidado que a preguiça e a ociosidade, você pode perder até o que você tem. Porque na parábola dos talentos, no final lá diz assim que até o que tinha foi tirado e dado ao que tinha 10 talentos. Cuidado com esse relaxo, com essa preguiça, com essa ociosidade. Cuidado, que até o que você tem pode ser tirado. Cuidado. Porque a ociosidade deixa a pessoa infrutífera. Infrutífera no que, irmãos? No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o versículo 9 diz assim: mas, eu gosto desse mas, aquele em quem não há estas coisas é cego. Ele vai falar que se eu continuar sendo preguiçoso, se eu continuar a descuidar, a ser descuidado naquilo que Deus me deu, na fé que eu recebi, eu vou ser um cego, eu me torno cego, vendo somente o que está perto. É para aquela pessoa que ela só tem visão de perto, né? Sabe qual é a pessoa que só tem visão de perto? É que ela vive de aparência. Ela julga as pessoas por aparência. Ela nem sabe o que está acontecendo. Ela só vê de perto. Aí, quem é essa pessoa? Essa pessoa, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Essa pessoa já se esqueceu do que Jesus Cristo fez por ela. Essa pessoa que já recebeu a fé, mas não cuida, não zela, já se esqueceu de que foi purificada. Já se esqueceu
do sangue de Jesus derramado. Já se esqueceu dos seus sofrimentos. Oh, irmãos, vamos lembrar. Vamos lembrar da diligência, do zelo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que recebeu uma coroa de espinhos, foi chicoteado, foi como uma ovelha muda para o matador. Ele não abriu a sua boca, mas ele entregou-se a si mesmo. Aleluias! Ele diz no versículo 10, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação. Olha, ele diz, procurai fazer. Para me procurar, eu tenho que me levantar e fazer alguma coisa mais firme. Você tem que ser mais firme. Procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, pois fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Olha o que ele diz no versículo 11, eu vou terminar aqui que já era meu tempo. E vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois fazendo isto, nunca jamais tropeçareis.